Olá, estamos aqui no estúdio da Ecoagro para mais um vídeo do relatório mensal do nosso Fiagro EGAF 11 ou EGAF 11. Este vídeo é sobre o relatório de julho, tá bom? Eu sou Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, CIO do fundo e da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá pessoal. Bruno, fala para nós como é que foi a performance do fundo nesse mês. Perfeito, Antônio. A performance do fundo desse mês, como vem sendo em todos os meses anteriores, vem sendo muito forte, tá? Esse mês ela veio um pouco mais forte, eu vou explicar o que aconteceu aí nos movimentos de alocação do fundo, mas falando agora de números, eu vou começar com as rentabilidades percentuais aqui do fundo. Esse mês o fundo rendeu 1,74%, esse mês, o mês de julho, tá? Rendeu 1,74%. Essa é uma rentabilidade que é 168%, tá, do CDI, ou equivalente a CDI mais 8,73%. São números bastante expressivos, perto do que você tem visto aí no resto da indústria. Olhando o ano como um todo, tá, o fundo já rendeu 10,97 no ano, tá? E desde o início já foi 11,86. Lembrando que o fundo começou em 22 de dezembro, tá, de 2021. Ou seja, rentabilidades aí bastante atrativas, para o investidor que está querendo investir, tá, no agronegócio. Em termos de resultado por cota, o fundo nesse mês rentabilizou R$ 1,67. Desde o início do fundo, esse resultado já foi da ordem de R$ 10,94 e neste ano R$ 10,18. São resultados aí bastante expressivos quando comparados com os nossos pares da indústria. Para terminar, eu estou falando de resultado por cota, porque o fundo ele não paga dividendo todos os meses, tá? Lembrando que os nossos dividendos são trimestrais, tá? Então todo mês aqui você investidor, quando vai ver o nosso fundo, você tem que prestar atenção nesse resultado por cota, e comparar esse resultado por cota com os dividendos que os outros fundos estão pagando, porque essa é a forma mais fácil de você entender como que o nosso fundo está performando perante os outros fundos fiagros ou fundos de investimento imobiliários da indústria, visto que o nosso fundo só paga dividendos trimestrais. Então você investidor que quer analisar o nosso fundo vis-a-vis outros fundos, vale a pena você sempre comparar o nosso resultado mês a mês contra o que os outros fundos vêm pagando de dividendos, ou o resultado dos outros fundos. Porque os outros fundos são mensais e o nosso é trimestral. Como a gente já falou em outros vídeos aqui, é trimestral exatamente para a gente estar mais próximo do ciclo do agronegócio, que geralmente opera em ciclos semestrais ou anuais, dependendo da região do Brasil em que a gente está. Antes de falar de dividendos, fala para nós um pouco sobre a alocação do fundo. Dividendos é o que todo mundo quer saber no fim do dia, mas é importante falar da alocação porque em outros vídeos você já deixou bastante claro como que essa performance ela acontece com um risco super baixo por conta de toda essa política que a gestora tem, porque na ecogestão de ativo nós não só conhecemos o mercado de capitais, entendemos o interesse dos investidores, mas também nós sabemos bem como funciona o agronegócio. Fala um pouco para o pessoal da alocação. O nosso fundo ele continua, tá? Ele com 11 de CRAs, então não houve mudança no número de CRAs de junho para julho, mas o que aconteceu do ponto de vista de alocação foi a venda de alguns CRAs no mercado secundário, de forma oportunística e também para fazer frente aos pagamentos de dividendos que ocorreram agora no dia 14 de julho, durante aí o mês de julho. Tá? Então a gente fez a venda desses CRAs, porque estava interessante fazer a venda desses papéis e além disso também para nos ajudar a pagar o dividendo robusto que veio em julho. Além disso, uma outra coisa que aconteceu ao longo do mês de julho foi a reprecificação de 3 papéis do nosso fundo, de 3 CRAs do nosso fundo, que foram reprecificados com um spread um pouco inferior ao que ele vinha sendo apressado até então. E quando você tem esse movimento de reprecificação de spread, quando o spread cai, você tem que pensar que isso é inversamente proporcional ao preço. O preço desse papel aumenta. Então essa relação ela é contrária, o preço desse papel aumenta.
Com isso, com esse preço desse papel, né, aumentando, né, à luz dessa reprecificação, o nosso fundo, né, teve um incremento de rentabilidade por conta dessa reprecificação de papéis. A gente gerou a mais para o fundo aí R$102 mil aí de resultado bruto, tá? Em termos de resultado por cota, deu 34 centavos a mais, né, por cota nesse mês só por conta dessa reprecificação aí desses 3 ativos do fundo, que representavam aí em torno de 7,5%, tá, do PL do fundo, tá? Então esse foi o principal movimento aí que aconteceu, né, na carteira do fundo. Lembrando aqui para o nosso investidor que a nossa carteira, né, tem 11 CRAs, mas a diversificação não para aí. Além dos 11 CRAs, né, a gente recebe como garantia por cada tomador desses 11 CRAs cessão fiduciária dos recebíveis. E o que são esses recebíveis? É exatamente, né, como o fundo opera na cadeia de insumos, tá? Esses recebíveis é exatamente o que cada um desses distribuidores e essas revendas, né, que compõem o fundo estão vendendo para os seus clientes finais, que são os produtores rurais. Então, todas as notas fiscais, tá, dessas revendas e desses distribuidores frente, né, contra o produtor rural, né, que ajudaram e financiaram a safra e o custeio, né, desse produtor rural, né, ao longo aí dessa última safra, perfeito? Ela é colocada na estrutura do CRA como garantia. Tá? Então, além da gente ter 11 tomadores, a gente tem cessão fiduciária de recebíveis de diversos produtores para dentro do fundo. E em termos de números, né, só para o nosso investidor, né, e ouvinte aqui entender, a gente tem 30 mil potenciais clientes elegíveis dessa revenda que podem fazer parte dessa cessão fiduciária de recebíveis. Eu digo, né, 30 mil clientes elegíveis porque essa cessão fiduciária ela é revolvente. Geralmente, né, em sua grande maioria, né, os CRAs, né, pedem, né, ou exigem, né, não é pedem, exigem uma razão de garantia de 120% de recebíveis contra o valor da emissão desse CRA, perfeito? E ao longo de toda a vida desse CRA, né, a gente sempre tem que manter essa razão de garantia de 120%. Esses recebíveis, geralmente, eles têm um prazo inferior ao CRA. Né? E conforme esses recebíveis vão sendo pagos, né, o que acontece? Eu não fico com esse dinheiro dentro do CRA, isso é ineficiente para a estrutura. Eu devolvo, né, para o distribuidor contra ele aportar novos recebíveis. Né? E eu só devolvo esse dinheiro para o distribuidor quando, né, o aporte de novos recebíveis, né, junto com os recebíveis que estão na estrutura, tem pelo menos, né, ali na média 120% ali de razão de garantia. Então a gente mantém essa razão de garantia de 120% e você tem aí nessa história, né, você tem 30 mil potenciais produtores, né, clientes, né, dessas revendas e distribuidores, né, podendo ser cedidos, né, fiduciariamente ao fundo. Ou seja, a diversificação do nosso fundo ela vai muito além dos 11 CRAs que estão ali dentro. Além, debaixo dos 11 CRAs, eu tenho ali potencialmente 30 mil clientes que podem ser cedidos fiduciariamente para o fundo. E é com o dinheiro desses recebíveis, conforme esses recebíveis vão sendo pagos, é que esses CRAs vão pagando, tá, os juros e o principal lá no vencimento. Tá? Então, geralmente os CRAs pagam juros, né, semestrais, em sua grande maioria aqui no fundo, alguns anuais. Eu tenho também o CRA que paga, né, juros trimestral, mas é com, né, o recurso desse recebível, né, com o pagamento desse recebível que cai numa conta vinculada, controlada pelo operacional desse CRA aqui geralmente da Ecoagro, é que é feito, né, o pagamento tanto dos juros quanto do principal dessa estrutura. Ou seja, né, além da gente estar operando com tomadores com ótima capacidade de pagamento, esses tomadores nem precisam colocar a mão no bolso para pagar os juros ou para pagar o principal, porque a própria estrutura, como ela é desenhada, isso faz parte da estruturação, ela se paga por si, porque esses recebíveis que foram cedidos para a estrutura, eles vão sendo pagos, o operacional da estrutura vai retendo esses fundos, né, tanto as despesas operacionais desse CRA quanto, né, os juros que tem que ser pago tá no próximo período, né, ou o principal que tem que ser pago no próximo período, e com isso, né, é pago-se o CRA sem a revenda ou o distribuidor precisar botar o dinheiro no bolso. Então a gente chama isso de willingness to pay, né, em inglês, ou seja, vontade de pagar. A revenda ou o distribuidor não precisa nem ter a vontade de pagar, porque a própria estrutura por si só se autopaga dessa forma. Então eu tenho a diversificação da diversificação, eu tenho uma estrutura que se autopaga, eu não dependo da vontade, né, do distribuidor pagar, porque, né, a própria estrutura se paga, e com isso a gente, né, vai operando esse fundo e vai trazendo, né, esses CRAs para dentro, né, do fundo, né, que são CRAs, na nossa percepção, bastante seguros. A gente só investe em CRAs
seniores com pelo menos 30% de subordinação ou alienação fiduciária de uma parcela da emissão relevante, tá? Isso dá muita segurança para o investidor, porque eu tenho pelo menos um colchão ali de 30%, né, para avançar de atrasos. Cara, e se for 30% de atraso, tá debaixo das contas a receber de uma revenda, essa revenda quebrou, né? Nenhuma revenda consegue operar com 30% de atraso. O normal é estar numa fração muito inferior a isso. Então, a revenda tendo uma boa capacidade de pagamento, a gente tendo essa boa estrutura de garantias, a gente consegue ter um excelente produto com muita segurança, né? E por ser um produto, digamos assim, exclusivo, né, estruturado no mercado de capitais, consegue entregar uma rentabilidade bastante atrativa aí para o investidor, mesmo com esse baixo risco que esse produto entrega. São as vantagens, né, Bruno, de termos um guarda-chuva da maior securitizadora do agro do Brasil. Se entrega uma ótima rentabilidade com risco super baixo. E Bruno, e o que o investidor pode esperar em termos de dividendos? Antes de falar o que o investidor pode esperar em termos de dividendos, eu vou falar, né, do dividendos que aconteceu agora em julho. Tá? A gente pagou de dividendos agora em julho R$ 5,29. Foi um número muito forte. Isso significa, quando você coloca, né, em CDI+, isso significa CDI mais 9,73% ao ano. Foi um número, né, muito forte. Né? Bruno, isso o investidor tem que levar muito em consideração, porque quando faz suas comparações no seu portfólio, quem é que consegue entregar isso? Né? Quantos fiagros, quantos fundos imobiliários, quantos fundos de investimentos, quantas empresas pagando dividendos conseguem entregar isso, sobretudo com risco tão baixo como vocês fazem na gestora? Não, sem sombra de dúvida, essa é uma rentabilidade, né, bastante atrativa para o investidor. E lembrando, né, melhor ainda, né, é melhor do que isso, isso é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Tá? Então o investidor pessoa física não só está ganhando CDI mais 9,73, né? Vamos até fazer uma conta de padaria aqui para mostrar para o investidor o tamanho desse retorno. Né? O CDI hoje está ali, né, a Selic está em 13,75, né, mas o CDI over está girando a 13,65. Então se você pegar 13,65 mais 9,73, você está com uma rentabilidade superior a 20%. Estamos falando ali 22% a 23%, né, de retorno, né, no ano que o investidor tem, né, ao carregar esse fundo, né, com esse dividendo. É óbvio que esse dividendo de CDI mais 9,73 foi um dividendo, digamos assim, especial. A gente, né, entrou numa fase de follow-on, tá? Como saiu o ato administrativo feito pela Vortex, tá? Que é o administrador do fundo. E o que a gente quis fazer, né, explicando aqui para o investidor por que veio esse rendimento robusto, pegar todo o resultado que estava retido no fundo e distribuir para esses investidores, né, que acreditaram no projeto e que entraram conosco ali desde o IPO. Porque uma vez que esse follow-on se encerre, né, os novos recursos desse follow-on, eles vão começar a se misturar com os recursos antigos e a gente achou que parecia justo a gente, né, trazer o resultado que o fundo obteve, né, até então, né, deixar isso para os investidores que de fato participaram do fundo até então. E os novos investidores vão começar a participar do resultado a partir do momento que eles entrarem no fundo. Tá? Então por isso que a gente fez, né, essa entrega de resultado agora via rendimento de uma forma, né, bastante robusta. Mas a nossa meta, só lembrando para o investidor, é CDI mais 4. É isso que a gente se compromete a pagar e a gente vem rodando bastante acima bem acima dessa meta. No primeiro trimestre, né, o fundo, como eu falei, ele paga rendimentos trimestrais. No primeiro trimestre foi CDI mais 6,31 que a gente pagou e agora no segundo trimestre, né, CDI mais 9,73. E isso a gente consegue porque, né, a gente tem feito aqui uma excelente gestão, além de selecionar excelentes papéis que pagam excelente rentabilidade, a gente sempre aproveita a oportunidade de mercado aí de compressão de spread, né, e sempre que é possível trazer um pouco de FII para o fundo da estruturação, a gente traz também. Com isso a gente consegue entregar esses resultados aí excelentes para o investidor. Esses foram os resultados, né, do fundo que vieram bastante fortes. Né? Agora eu queria aproveitar, né, o Antônio, né, nosso economista-chefe, né, para falar um pouquinho, né, da visão de macro, né, a visão macro tanto do Brasil quanto mundial, quanto, né, o agro. Né? A gente teve eventos importantes, aí tivemos relatório do USDA no lado do agro, né, inflação também vem começando a ceder, né? Então tem coisas importantes aí para a gente falar nessas dimensões, tanto de macro quanto de agro. Antônio, por favor, se puder trazer para a gente as novidades, né, de macro e agro, na nossa visão. Claro, Bruno, com prazer. Antes só, eu gostaria de convidar a todos os investidores para acompanhar o nosso podcast, o podcast da Ecoagro, que
que toda segunda-feira de manhã, quando você estiver saindo de casa para ir para o escritório, coloca lá no seu indexador de podcast preferido o nosso podcast, vai lá ouvindo conosco, 20 minutos, 30 minutos sobre cenário macroeconômico e agronegócio, juntando essas duas coisas para você se sentir cada vez mais seguro dentro das suas decisões e da sua alocação de portfólio. Nós tivemos esse mês, a escolha por parte tanto do Banco Central brasileiro quanto americano das taxas de juros. E nós não tivemos nenhuma surpresa com um aumento de 0,5% aqui no Brasil, chegando a 13,75%, e muitas pessoas ficaram esperando para a próxima reunião um aumento de mais 0,25%, Bruno. E é razoável que as pessoas esperem isso, afinal de contas tivemos uma deflação ainda que abaixo do que o mercado estava esperando, mas muito focado num único item, que era o setor de transportes, o segmento de transportes dentro do IPCA. Os demais itens subiram. Estados Unidos também segue elevando juros, então sempre fica aquela coisa, será que vai aumentar mais, será que vai aumentar menos? Na nossa opinião, nós entendemos que diante dos dados que nós temos hoje, o Copom não deve aumentar mais a taxa de juros na próxima reunião, a menos que os dados que vierem em agosto, em termos de IPCA, CPI, PPI lá fora, recomendem novos aumentos. Mas sob a luz das informações que nós temos hoje, nós imaginamos que 13,75 é um bom valor, porque não se combate a inflação somente com taxa, se combate também com tempo. Então, nós acreditamos que as coisas estão se acomodando, imaginamos que seja possível uma nova deflação agora em agosto de 0,07%, não só pela queda na gasolina, mas também pelo efeito da queda do diesel e da gasolina nos demais segmentos da economia. Então, isso tudo vai nos trazendo uma certa tranquilidade quanto à condução da política monetária. Estados Unidos também, o CPI veio um pouquinho abaixo do que o mercado estava trabalhando, esperava 0,2, veio 0. O PPI também veio deflação de 0,5% lá fora. Então, parece que o 0,75 lá fora tem menos probabilidade de acontecer e o 0,25 aqui também tem menos probabilidade, a menos que os dados de agosto surpreendam negativamente. Nós tivemos, ouvindo um pouco para agronegócio, Bruno, as informações mais completas estão todas lá no podcast, onde falamos de atividade econômica, falamos mais sobre inflação, mais sobre taxas de juros, mais sobre PMS, PMC, enfim. Agora, sobre agronegócio, é importante nós ressaltarmos o relatório do USDA, que saiu na última sexta-feira, trazendo uma certa preocupação para o mercado, porque o USDA não colocou ainda na sua conta as perdas que se espera em soja e milho nos Estados Unidos por conta da estiagem que está acontecendo lá fora. E com isso, quando saiu o relatório, aumentando o estoque, o mercado desabou, mas no meio do pregão já subiu de novo, por uma razão muito simples. O USDA ele é um navio, ele se move lentamente, ele não dá cavalo de pau. Então, e ele olha para o que já aconteceu e não para a perspectiva do que vai acontecer. O fato é que tivemos mais uma semana com perda de produtividade nos Estados Unidos, as lavouras consideradas boas ou excelentes caiu mais um ponto percentual, tanto de soja quanto de milho. Toda semana estamos perdendo tração lá na produção americana e é muito provável que nos próximos relatórios essas perdas já fiquem mais estabilizadas. Ou seja, se eu sou produtor rural, eu não venderia soja agora. Eu não travaria minha soja do ano que vem agora, nem faria isso com milho. Esperaria vir os novos relatórios do USDA, porque existe sim uma tendência de novas altas. Se eu sou um hedger para cima, ou seja, eu compro o grão, eu travaria o mais rápido possível, porque sim, essas perdas que estão acontecendo lá vão vir para o preço. Isso tudo traz um piso de preço para o mercado que para nós aqui no Brasil é muito significativo. Lógico que a gente não quer crescer vendo a perda dos outros, mas havendo perdas lá fora, nós não podemos negar que tem uma influência super positiva para os preços aqui dentro. Então, em resumo, é isso, Bruno. Ou seja, né, no final das contas, né, o preço de soja agora deu uma cedida, né, ou seja, caiu um pouco, por conta dessa tese da recessão que a turma está fazendo, né, batendo preço. Mas, por outro lado, quando você olha os fundamentos, relatório do USDA, né, esse preço deveria estar
está um pouco mais elevado. Então está tendo essa briga entre recessão, né, e fundamentos, né? E outro dia, Antônio, assim, só comentando aqui com o nosso investidor, né, eu escutei uma expressão, eu não tinha escutado antes, mas achei bem interessante. Beans on the teams, ou seja, significa que ó, enquanto os grãos, né, ou seja, no caso a soja aqui, né, tiver acima do 13, né, 13 é o último número ali antes de você, né, ceder para baixo disso, né, 12, você já sai do team, né, ou seja, né, o sufixo, né, dessa expressão, significa que o preço ainda está razoável ali para o produtor, né, ou seja, por mais que o preço tenha dado uma cedida, né, e a gente espera que venha novos aumentos aí por conta dos fundamentos, o preço ainda tá mais ou menos adequado, né? Escutei essa expressão outro dia, achei que valia a pena compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Ele está em níveis historicamente elevados. É evidente que nós temos que considerar os custos de produção, mas eles estão, olhando o preço, eles estão historicamente em níveis elevados e se elevando. E realmente, essa recessão, commodities sofrem, não adianta, é assim. Só que quando nós olhamos a recessão que veio com a pandemia, a recessão do subprime e as outras do passado, e comparamos grãos com metais e energias, todo mundo cai no início e logo os grãos retomam com muita velocidade, porque os fundamentos do mercado de grãos, e especialmente agora, estão muito, muito fortes e altistas. Por isso que a soja caiu com o petróleo, só que agora já retomou, né? O petróleo segue lá embaixo e a soja subindo, assim como os demais grãos. E isso tudo nos traz muita tranquilidade, porque os produtores, tendo uma boa receita, tendo uma boa colheita, tendo um bom faturamento e boas margens, isso diminui ainda mais os riscos de revendas, que são as nossas exposições, o que traz para 23, para 24, uma tranquilidade ainda maior do que a que nós temos hoje. Obrigado, Antônio, pelas visões macro e agro, né, esclarecedoras, né? Tendo falado agora, né, sobre performance e nossas visões aqui macro e agro, eu dou por encerrado esse vídeo. Muito obrigado, né, por você, investidor, e você, ouvinte, ter nos acompanhado até aqui, e até o próximo vídeo. E confira nosso podcast.